Olá pessoal, sou Lucas Guimarães e estarei trabalhando aqui hoje as problemáticas da educação física escolar e apresentarei um mapa conceitual. Este tema é justamente o tema da nossa disciplina D01 do mestrado profissional em educação física, o PROEF, pelo IFCE, e nós atuamos no campus Caucaia. Então, apresentando este mapa conceitual, gostaria de trazer uma síntese das principais problemáticas que atravessaram a educação física escolar e atravessaram também tudo aquilo que vimos nas leituras, nos debates e nos diálogos, nos fóruns do Sistema ALVA. E aí eu gostaria de evidenciar justamente as concepções, as condições que vão influenciar diretamente nesse sentido pedagógico, no contexto escolar. Então, no centro do mapa, eu trago realmente o tema, apresentando esse mapa. Eu trago o tema, que é a problemática da educação física escolar, e a partir dele nós iremos ver que vai haver vários eixos articuladores em todas as demais dimensões. E a partir daí podemos observar as dificuldades que são enfrentadas justamente nas áreas que serão mencionadas, e nós iremos ver que elas não estão realmente isoladas, por mais que venham estar em segmentos diferentes. Nós iremos observar que elas, de um certo ponto, elas se completam. Então, inicialmente o mapa ele vai destacar a influência das práticas tradicionais esportivistas, e a valorização do empenho, que justamente acaba reduzindo a aula a um espaço onde, em vez de buscarmos o lado pedagógico e de entendimento do aluno, nós muitas vezes focamos no lado esportivo, onde o foco não é o conhecimento, mas o rendimento, e a repetição ela se torna mais para que venha a ser um aperfeiçoamento técnico do que uma assimilação. E aí então, com consequência de tudo isso, nós iremos ver que vai ocorrer um esvaziamento justamente do sentido educativo da prática corporal, onde os nossos alunos irão começar a perder essa ideia e vai bater diretamente justamente na atuação docente, onde nós iremos ver que, por conta do abandono do trabalho docente, esse aluno, essa criança, ele vai justamente se sentir desvalorizado e não vai mais ter o desejo de estar em atuação. E muitas vezes, por essas práticas, surge o termo do rola-bola, que é justamente a falta do sentido em realizar as atividades, a falta do planejamento, trazendo uma desmotivação tanto profissional quanto do docente. Esse cenário também ele vai impactar na atuação, do docente, como eu já falei. E aí nós iremos ver que esse abandono do trabalho docente, ele justamente não vai ser somente simbólico, mas real. Ele vai realmente esquecer pelo aquilo que ele foi realmente colocado naquele local. Saindo dessas influências, essas práticas tradicionais, elas vão justamente provocar diretamente problemas e problemáticas socioculturais, uma vez que muitas vezes, quando esses problemas socioculturais chegam nas escolas, tendem a repercutir e dar mais força
aos preconceitos de gêneros, né? E aí vamos observar, e foi discutido sobre essas questões de exclusões, de desigualdade, a dificuldade de trabalhar em aulas mistas, a dificuldade de compreender princípios de equidade. E aí vai começando a se gerar justamente o que vamos ver com o desinteresse, o afastamento, a indisciplina, que vai ser por parte mesmo dos estudantes que não reconhecem mais as propostas envolvidas, né? Então, todo um trabalho de influência dentro das práticas tradicionais provoca e gera aqui questões de dificuldades para se abordar outros tipos de assuntos ou outras temáticas, né? Dificulta o trabalho de unificar a turma, trazendo ali aquela guerra de sexos, né? Onde meninos podem fazer certas coisas e meninas não. A causa gerando distanciamento de crianças ou praticantes que são mais pesados, que não têm tantas habilidades motoras, não têm tanto recurso motor. Então, tudo isso vai afastando essas crianças, esses alunos da educação física escolar, gerando essa problemática. E o mapa também ele vai evidenciar as problemáticas epistemológicas que nós veremos que está relacionado justamente ao campo do saber da educação física. Nesse sentido, questionar-se o que é ensinado, para o quem se está ensinando e para que devemos ensinar, são perguntas que devem estar no nosso cotidiano. Devemos não somente saber fazer, mas saber sobre o fazer. Reconhecer justamente os esportes e as práticas corporais como manifestações culturais e não apenas como atividades físicas ou lazer. E aqui onde foi trabalhado isso. Nossas aulas práticas, elas dialogam com as aulas teóricas. Aquilo que estamos fazendo na teoria está dialogando com aquilo que está sendo colocado na prática. E é neste sentido que essa problemática ela vem surgindo. E chegamos aqui ao outro lado, né? Onde vai falar sobre as problemáticas também legais e de legitimação. E foi falado sobre isso também, sobre o que diz respeito ao reconhecimento da educação física como um componente curricular obrigatório e formativo. Até então, há eras escuras e obscuras da educação física, não era reforçado isso. E justamente necessitamos reforçar essa identidade legal e legítima da disciplina. Devemos superar a visão que a educação física se restringe ao entretenimento, à recreação, ao lazer somente, mas também temos que legitimar a educação física como um componente curricular obrigatório e um componente curricular obrigatório para direito de todos, para a formação integral dos nossos estudantes, dos alunos. E, chegando no final já desta apresentação deste mapa, nós podemos ver que há uma luz no final do túnel, né? Aonde começamos com as práticas tradicionais, terminamos então com as práticas inovadoras, com a busca pela transformação, justamente fundamentado em diálogo, reflexões críticas. Essas práticas, elas compreendem as práticas corporais como cultura do movimento, ampliando justamente o repertório dos nossos estudantes, onde eles irão valorizar as vivências, as identidades, os contextos sociais. E é justamente nesses processos de transformação que vamos também falar sobre os fundamentos éticos políticos, né? Como Paulo Freire ele vai trazer esses pensamentos inspiradores.
que concebe a educação como uma prática da liberdade e não como uma opressão, apesar da sua literatura falar sobre isso. A educação física, nessa perspectiva, ela promove a dialogicidade, a praxis, né? Que é a ação e a reflexão. Reconhecer o estudante não somente como um robô que repete ações, mas como um sujeito que dentro de si traz ali a sua história, que ele necessita estar ativo nessa construção do saber. É importante vermos isso. E assim, esse mapa conceitual ele vai evidenciar essa superação da problemática na educação física escolar, tirando essa perspectiva tradicional esportivista e colocando uma transformação pedagógica crítica, que venha realmente articular a teoria com a prática, não somente a teoria distante desta prática, mas andando lado a lado, aonde vamos sempre valorizar a cultura corporal do movimento, enfrentando as desigualdades sociais, reafirmando o papel educativo da disciplina escolar. Então, começamos com um lado obscuro, finalizamos esse mapa conceitual com uma transformação. Finalizamos a disciplina tendo essa percepção de que outrora havia essa obscuridade dentro das práticas esportivas, dentro das práticas da educação física escolar, mas entendendo também que o tempo da transformação chegou e precisamos trazer essas práticas inovadoras, tornando realmente o nosso aluno não somente um repetidor, um tecnicista, mas um conhecedor, um aluno que pensa, que traz reflexão, que faz sentido para a sua praxis. E é isso que eu gostaria de deixar, esse mapa conceitual. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau.